Amém? A paz do Senhor, bom dia a todos, Deus nos abençoe. Vamos começar de trás para frente. Tudo fácil de achar, hein, irmãos? Não tem como se perder. Separa para mim, por favor, João 10. Separando, nós iremos para Lucas. João 10. Por que o som não saiu? Porque eu tenho que tirar a pausa, né? Então, pensei tarde, mas pensei. Glória a Deus. Abaixei, por favor. Amém, né? João 10. Mateus, Marcos, Lucas, João. Não tem como se perder, né, irmãos? Evangelho de João. Acharam? João? Lucas 13. Lucas 13. Se você pegar Mateus, Marcos, Lucas, João, aí você separa João, volta, Lucas, e depois nós iremos voltar para Mateus. Tudo pertinho do outro. Amém? Lucas 13. Acharam Lucas? Nós estamos no mês de julho, mês da decisão certa, amém? Esse mês é um mês de decisões, é um mês que o Senhor nos instrui, né? Vem com as suas instruções, para que nós venhamos tomar as decisões, a qual Ele traz para mim e para você, amém? As instruções, né? Agora você vai lá em Mateus 7, aí nós iremos iniciar em Mateus 7. Amém? Amém? Todos acharam? Mateus 7. Iremos ler o 13 e o 14 do Mateus, tá? Amém? Feche os olhos, por favor, curve a cabeça. Glórias te damos, Pai. Glorioso Deus, amado e poderoso. Que a Tua palavra, Senhor, ela venha trazer sobre nós esclarecimento, entendimento, abrir da nossa visão mediante a Tua verdade. A Tua palavra que nos conduz, é que nos alimenta, Pai. Então, entender o quão é importante tê-la sobre a tábua do nosso coração, a exercitar sobre a nossa vida. Assim como o Senhor falou a Josué, medita nela dia e noite, a importância da meditação da Tua palavra dia e noite, e que ela possa nos envolver nessa manhã com a Tua verdade. Eu entendo que o homem é apenas instrumento em Tuas mãos, nada além disso, Pai. Então que diminua o homem para que o Senhor cresça. Pois assim eu entrego a minha vida com a vida da Tua igreja e aqueles que estão em casa em Tuas mãos. Pai, eu te peço, tira os tampões dos ouvidos, Pai. Muitas das vezes o inimigo do Senhor, ele tenta tampar os ouvidos para que o Teu povo não venha entender o que o Senhor tem de a trazer sobre nós nessa manhã. Pois assim eu te peço, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Nesse mês de decisões, a gente vai entender o quão importante, mediante as decisões que nós venhamos a tomar, o quão é importante entender que nós devamos ser instruídos pelo Senhor, ter as instruções do Senhor, amém? É entender que o caminho certo a ser seguido, ela vem e provém das instruções do Senhor. A gente sabe que em todo o decorrer da nossa vida nós tomamos sempre decisões.
né? É preciso sempre tomar decisões, mas nós estamos focando nas decisões espirituais. Essa decisão, pela instrução do Senhor, ela pode nos levar à vida ou à morte, à destruição. É entender que uma decisão acertada, ela nos leva no caminho das instruções do Senhor. Mas uma decisão errada, ela nos leva a perder a vida que o Senhor tende a nos dar. Amém? Então, iniciando aqui em Mateus 7, quando o Senhor mostra, né, entre os dois caminhos, né, entre a porta estreita, e quando ele fala assim, ó, no 13: entrai pela porta estreita. E tem uma ponto e vírgula logo à frente. Então é a parte A do versículo, quando ele vem com ponto e vírgula, e ele fala, né? Ele fala antes, olha, entrai pela porta estreita. Então, olha um pouquinho para cá, por favor. Quando ele fala, quando as palavras de Jesus, ele traz uma instrução, quando ele fala entrai, ele instrui, sim ou não? Ele instrui, ele mostra o caminho a ser seguido. Mas a gente entende que a gente deva tomar uma decisão, ou eu tomo uma decisão de ouvir e obedecer, ou eu tomo uma decisão de seguir o meu próprio caminho, sim ou não? Então aqui ele não começa a falar e a mostrar o que é a porta estreita, não. Primeiro na parte A ele fala, olha, entrai pela porta estreita. Então ele traz uma instrução, porém ele vem e começa a falar da porta larga, dois caminhos, e fala assim, ó, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que a entram por ela. Então aqui ele inicia falando, entrai, mas não diz nada sobre a porta estreita, sim? Mas ele declara para cada um de nós o que é a porta larga. A porta larga é um caminho fácil, sim ou não? É um caminho que nos leva à perdição. Um caminho que a carne fala mais alto, os desejos, as decisões querem ser pautadas nas suas escolhas e não naquilo a qual o Senhor traz instruções mediante a tua palavra. A palavra do Senhor, ela está cheia de instruções sobre a nossa vida. Ela é a bússola que nos conduz o caminho de quê? Da verdade, da vida. Mas ele mostra aqui que, ao falar em Mateus 7,13, ele coloca para mim e para você, e ele fala assim, entrai. Mas entendendo que ele vai falar, olha, lá na frente tem uma porta larga, que ela vai te conduzir à tua morte. Ela vai tirar dessa porta estreita, a qual eu estou te mostrando, no sentido que eu falo para você, entra por ela. Por mais que ela seja estreita, ela é o caminho que vai levar você à condução de Cristo. Mas ele fala da porta larga, que fala que é espaçoso, mas conduz à perdição. Ela faz com que nós morramos espiritualmente. Ela nos tira da presença de Deus. Ela é a qual muitas das vezes vai ter facilidade sobre a nossa vida, mas essa facilidade vai te fazer perder no meio do caminho. Mas aí fala no 14, e por que estreita é a porta e apertado o caminho que leva a... E poucos, preste atenção nisso, e poucos há que encontram.
Então ele declara aqui que a porta estreita e apertada é o caminho certo a ser seguido. É o caminho que vai trazer sobre nós vida. Mas a gente vai lá para Lucas, vai lá, Lucas 13, e entender o prosseguir das instruções do Senhor nesse lugar, a qual ele traz para mim e para você em Lucas 13, 22. 13, 22, o prosseguir das tuas instruções, o ensinamento, as instruções que ele traz para mim e para você, o caminho certo a seguir. Mas só no 13, quando ele fala entrai, é um caminho que deve ser um caminho de obediência, um caminho que ele fala, olha, entrai, vai ser melhor para você, vai ser melhor. E ele traz assim no Lucas 13, 22, quando fala assim, ó: e percorria as cidades e aldeias. Quem percorria as cidades e aldeias? Jesus. Ensinando e caminhando para Jerusalém. Então ele percorria essa cidade e aldeias e tinha um grande propósito. Qual era? Ensinar. Ele estava fazendo o quê? Ensinando. Ele tinha um propósito. Então isso significa o quê? Instruções. Olha as instruções que o Senhor traz para mim e para você nessa manhã. E ele fala assim no 23, ó: e disse-lhe uma pessoa daquele lugar, né, vendo Jesus passar, trazendo as suas instruções, ele chega para Jesus e fala assim, ó: Senhor, são poucos os que se salvam? Ele faz essa pergunta ao Senhor. E olha o que o Senhor responde. E ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta. Então ele fala assim, olha, procuram, esforçam-te em entrar por onde? Então ele traz o que? Um direcionamento para mim e para você, sim? Quando ele mostra ali que ele passa ensinando, ele está fazendo o que aqui? Ensinando. Ele está trazendo a resposta certa sobre a nossa vida, sim ou não? Porém, entender que a decisão é minha e sua, sim? Talvez não seja da vontade do Senhor a sua decisão, mas Ele não nos deixa ser enganados. Ele traz instrução do caminho a qual nós devamos seguir. E qual é o caminho? É a porta larga ou a porta estreita? A porta estreita. Ele deixa bem claro, olha, a porta larga vai trazer destruição sobre as tuas vontades, a carne, o pecado, vai te destruir. Então é quando ele fala, porfiai, esforçai. Irmãos, para entrar na porta estreita, esforço não tem que ter. Vai entrar de qualquer maneira. A porta estreita conduz a algo largo, fácil? Não. Realmente vai ser algo a qual nós devamos largar muita coisa, deixar muita coisa para trás, sim ou não? As bagagens que muitas das vezes nos impedem de seguir um caminho estreito, terão que ficar para trás. Então quando ele fala assim, porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, olha só, que muitos procurarão e não entrar pela porta estreita. Muitas das vezes muitos vão querer, porém não irão conseguir. Então você vê aqui que quando aquele homem para e pergunta, muitos serão salvos? Poucos serão salvos? A gente vê aqui que só existe um único caminho, mas são nos dados dois caminhos. As decisões da nossa vida vão fazer que a escolha entre a porta estreita e a porta larga. É as decisões da vida, é as decisões do mundo espiritual, sim ou não?
Eu vivo as coisas do Senhor e eu entendo que as minhas decisões têm que ser pautadas nas instruções que Deus traz para mim. Eu tenho que entender que a Bíblia me instrui no caminho certo a seguir. Então eu tenho que viver pelas instruções que Deus tende a me trazer. Há uma escolha certa a ser seguida aos caminhos do Senhor. Mas Ele mostra, aqui muitos procurarão entrar, porém não poderão. E fala assim no 25, quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, o senhor da casa, quando o pai de família fala, o senhor, o dono de uma casa, fechar, cerrar é fechar a porta, e começardes de lá de fora a bater, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele, vos disser, não sei de onde vós sou. Então aqui ele mostra, olha, muitos vão querer entrar e não vão conseguir. E vai chegar um tempo que o pai de família, que o dono da casa, o dono da casa vai fechar a porta. Quem é o dono da casa, irmãos? Ele vai fazer o quê? Vai fechar? Mas muitos que foram pela porta larga, a decisão da sua vida foi fazer tudo que não devia. Tudo que o Senhor fala, não faça, não caminhe, não escolha. E tomou essa decisão. Mas vai chegar um tempo que a porta vai estar aqui, fechada. E você entende ali que quando começa a dizer que eles irão começar a falar, quando fala mais de uma vez já é uma expressão, sim ou não? Senhor, Senhor, já é um ato de desespero. Senhor, Senhor, abre-nos. Mas ele vai falar, eu não conheço, eu não vos conheço. Por isso de entender, a porta é estreita, o caminho muitas das vezes é difícil e doloroso, irmãos, segue por ele. Porque se a porta fechar sobre as nossas vidas, não haverá, o Senhor vai declarar, eu não te conheço. E quando amém, Então aqui fala, 25 agora. Não, já li 25, acabei de ler. 26. E fala assim, então começareis a dizer, o povo vai começar a falar com o Senhor, além de gritar, Senhor, Senhor, abre-nos. Aí eles vão se justificar, você consegue entender? Está na presença do Senhor, a porta está fechada, está querendo entrar naquele lugar. Aí o que o ser humano faz diante de Deus? Não é assim? Se justifica e começa a falar assim, então começareis a dizer, temos comido e bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas. Você sabe o que me chama a atenção desse versículo? Não são pessoas que irão se justificar dizendo, Senhor, nunca ninguém falou do Senhor para mim. Eu não sabia que tinha tempo para fechar a porta. Senhor, eu não sabia e não conhecia que existiam dois caminhos. Eu só conhecia a porta o quê? Larga. Nunca ninguém me disse que existia um pecado que podia me tirar da tua presença. Eu já ouvi falar do Senhor, Deus. Mas os princípios, a condução e as instruções eu não sei. Mas a palavra dele diz que todo joelho se dobrará e toda língua. Ninguém vai ser enganado, irmãos. Não existe um que poderá se justificar mediante ao Senhor sobre aquilo a qual ele traz instrução para mim e para você. Então ele mostra que ninguém será enganado, todos saberão da verdade.
mas é entender se eu escolho um caminho de verdade ou se eu escolho um caminho de ilusão, sim ou não? Porque a vida, né? O caminho da carne, o caminho dos desejos, o caminho a qual que nos leva à perdição é caminho de ilusão. É um caminho que muitas das vezes está muito bom, né? Tem gente se prevalecendo, né? O pecador que está com um saco de dinheiro, com a conta bancária bem estrondorosa, que está caminhando bem, nada acontece para ele, né? E até mesmo aqueles que sofrem, às vezes questionam o Senhor: Senhor, por quê? Mas é entender que vai chegar o dia que fechar a porta, esse vai falar ao Senhor: eu ouvi, eu sei que o Senhor é Deus, mas eu não segui o caminho das tuas instruções, porque as minhas decisões foram o caminho largo. Ou aquele que conhece, né? Porque aqui está falando, se comeu e bebeu, conhece. Até mesmo estava na casa do Senhor, mas vivia um evangelho que é raso, sim ou não? É aquele que não dava muita importância às coisas do Senhor como deve se dar. Caminhos de renúncias dentro da casa do Senhor, não. Caminhos de vontades, das suas vontades na casa do Senhor. Porque muitas das vezes quem está na casa do Senhor quer fazer a tua vontade, não a vontade do Senhor. Porque obedecer, irmãos, obedecer não é para qualquer um. O caminho de obediência é porta estreita. Um exemplo, quem queria estar no sábado à tarde aqui, limpando a igreja? Quem queria? Quem se apresentaria? Ninguém quer. Eu quero ficar na minha casa, trabalhei a semana toda, vou assistir minha programação. Verdade ou mentira? Vamos evangelizar domingo à noite. Domingo à noite é para doido, pastora. Domingo à noite, não. Vou sair com a minha família, vou comer minha pizza, né? Vou descansar meu corpo, que segunda-feira eu trabalho de novo. Ninguém quer. Porta estreita, irmão, porta estreita, porta estreita. Vai fazer a obra do Senhor? Tem muita coisa para fazer, tem renúncias. Então, a entender, me chama a atenção, nos 26. Então começareis a dizer: temos comido, temos bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Ele realmente, quando ele começa esse versículo, ele estava fazendo o quê? Estava passeando em si. Não. A palavra é pregada, sim ou não? Mas você acha que essa semente chega no coração de todo mundo igualmente? Tem gente que está disperso na casa do Senhor. Tem gente que tem o prazer de ficar no celular no culto, ao invés de absolver aquilo que Deus está falando para você, para cada um de nós, e guardar na tábua do coração, porque Ele fala: medita na minha palavra dia e noite. É entender que aquilo tem que ser absorvido para a minha vida e colocar como instruções e as decisões que eu vou tomar. Eu vou tomar uma decisão pela instrução que Deus já um dia me passou, mediante uma pregação, vai estar guardada no meu coração, e quando chegar e eu deparar com algo que eu vou ter que tomar uma grande decisão, eu vou tomar a decisão que Jesus me instruiu mediante a tua palavra. Mas por que eu vou conseguir tomar essa decisão? Porque eu tenho o Espírito Santo de Deus e Ele me abre a visão daquilo que é certo e daquilo que é errado. Mas para que o Espírito Santo brote sobre a minha vida, eu tenho que ter um caminho com o Senhor. Então eu tenho que entender que o alimento, ele tem que vir para a minha vida todos os... Tem gente que fica na igreja disperso, pensando na panela de pressão, no almoço que vai fazer, pensando no filho que deixou em casa. Meu irmão, esquece isso. Você já parou para pensar que os tempos estão abreviando? Os tempos estão sendo abreviados. E muitos não estão entendendo a importância de se entregarem verdadeiramente à vontade do Senhor. Passa pela porta estreita. Está difícil? Glorifica ao Senhor na porta estreita. Continua o teu caminho. Não sai dele. E ele fala assim no 27, ó: e ele vos responderá:
Digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais O que faz separação do homem e Deus? Pecado, iniquidade. Irmãos, Deus é um Deus que nos conhece pelo nosso DNA, pela nossa cor, pelo nosso cabelo. Para Ele declarar para falar ali, se aparta de mim, pois eu não te conheço, é porque ali Ele fala, vocês não são as minhas ovelhas. Porque é fácil você ter uma Bíblia e colocar Pai Nosso. A gente já leu aqui Pai Nosso. Porque todo mundo fala Pai Nosso que estás no céu. Somos todos criaturas, filhos não. É por isso que às vezes os hinos, pelas emoções, fazem as pessoas ficar apenas com o hino na cabeça e colocar a emoção no seu coração, sim ou não? Nem todos são filhos. É mentira que eu estou falando? Somos filhos não. Então, para eu ter a autonomia de falar Pai, meu Pai, eu tenho que ser. E filho ouve a voz do teu Pai. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Pode vir um estranho, pode vir um louco, pode vir um ladrão, pode vir um salteador. Os filhos não serão enganados, porque os filhos obedecem à voz do teu Pai. Não brincam de ser crentes, não fazem a obra relaxadamente. Vivem um caminho de renúncia, andam pelo caminho estreito, estão sempre solícitos à voz do seu Pai. É muito triste Deus chegar para você no estágio da tua vida que vai te conduzir entre a vida e a morte, irmãos. Não será outro destino que você poderá escolher sobre a tua vida. Pelo contrário, você não vai ter nem sequer escolha. Porque Ele vai falar, aparta de mim, eu não te conheço, você não é minha ovelha, você não me obedeceu, você não ouviu a minha voz. Sai. Porque sabe por quê, irmãos? Eu sei que muitas das vezes as pessoas até mesmo podem me ver como dura. Mas é melhor eu estar te falando isso agora e você acordar para a tua vida e entender que tem que renunciar a muita coisa sobre a tua vida. Porque se prega Deus de amor. A pregação às vezes é só Deus me ama. Os hinos praticamente todos agora estão conduzindo-se a nós. E quanto eles deveriam conduzir-se a Jesus, a Cristo, ao Espírito Santo. Porque aquela história de que Deus me ama, me faz errar. Porque eu não me preocupo com esse Deus que mostra que Ele é fogo consumidor, que muitos não falam. Irmãos, Deus vai amar um pecador, um ímpio, da mesma forma que ama um justo. Sabia disso? Ele não deixa de amar. Você acha que Ele deixou de amar Adão quando ele saiu do paraíso? Você acha? Quem acha que Ele deixou de amar? Não deixou, irmão. Não deixou. Tanto é que Ele ficou esperando as outras gerações de Adão. Senão Ele teria destruído Adão na mesma hora, sim ou não? Tinha destruído aquela vida, fazia outro Adão, outra Eva. Ele apenas expulsou do Pará. Ele não deixa de amar o pecador. Mas há condições que muitas das vezes as pessoas falam que é um Deus de tolerância, é um Deus de amor. Mas é entender que quando Ele se irá, sai de perto. Sai de perto, porque para um Deus chegar assim, a porta fechou. Fechou ou não fechou?
Não há mais condições de entrar. Quem é a porta? O próprio Senhor Jesus Cristo, sim? E quando ele fala assim, apartai de mim, pois eu não te conheço. O amor não vai fazer com que abra a porta, irmãos. O amor não vai fazer com que passe a mão na cabeça. Filhinho, meu amor, vem cá, meu amor, eu vou dar um jeito para você. Eu vou abrir a porta, tadinho de você, você ficou do lado de fora. Eu amo tanto você. Você é a minha criatura, eu te criei, eu te dei o fôlego da vida. Mas você sabe qual é o problema? A criatura quer ser mais do que o Criador. A criatura está ditando as suas regras. A criatura está fazendo com que Deus seja e queira que Deus seja submisso às suas vontades. Não vai rolar. Não vai rolar. Então, a entender quando ele fala aqui no 27, né? Digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde sois. Apartai-vos de mim, pois vós todos os que praticais a iniquidade. E no 28 fala: ali haverá choro e ranger, quando virdes, olha só, quando fala assim, virdes é ver. Quando vocês verem, quando virdes, virdes, Abraão, Isaac e Jacó e todos os, aonde? Deu para entender? No reino de Deus. E vós, lançados, não é triste isso? Você sabe o que eu acho mais triste? Eu não sei. A gente como mãe, a gente fica assim, zelando por um filho. E a gente pensar que a gente vai entrar e a gente vai querer dizer, vem meu filho. E a gente não vai ter condições de fazer isso. Meu pai. Às vezes a pessoa não mensura, não consegue mensurar a importância dessa palavra sobre a tua vida. É parar e fechar os olhos e falar assim, eu tenho que mudar tanta coisa ainda, Deus me ajuda, porque pode chegar o teu tempo na minha vida. O que eu vou fazer se a porta fechar para a minha vida? Não tenha outro a quem eu possa clamar. Eu não tenho nem sequer como pedir socorro a ninguém. Não vai ter outra solução para a minha vida. Mas você sabe o que é o pior? É ver um filho da gente sofrendo. Meu pai, que o Senhor nunca me permita ver isso. Que abaixo dele, porque ele é o principal na minha vida, tem que ser o principal na sua vida, acima de um filho, acima de qualquer um, Deus tem que ser o primeiro na sua vida. Mas depois de Deus é família, sim? E a gente pensar e mensurar um dos nossos ficando, irmãos, isso é triste demais. Tem gente que escuta essa palavra e não está nem aí. E não consegue entender que tem que ter um caminho de renúncia. Tem um caminho para ser seguido diante do Senhor, irmão. Mas tem gente não querendo viver esse caminho, porque quando ele fala que o Senhor pregava, o Senhor nos ensinava nas ruas, não são pessoas que não sabem da verdade. Isso que é o pior. A gente pode até pensar que pode ser até um que fez a tua obra. Poderia ser um que estava no seu altar. Já parou para pensar nisso? Poderia ser um que seria um obreiro dele, um pastor, um diácono. Você já parou para pensar nisso? E o Senhor fala para ele, eu não conheço você. Porque às vezes a pessoa está na casa do Senhor, ela vive a obra de qualquer maneira. Olha, irmãos, às vezes passa a semana toda de fofoca no portão. Se você é um servo do Senhor, o caminho do portão de fofoca não cabe mais para a tua vida, não. Isso acaba com a nossa vida. É verdade ou é mentira que eu estou falando? Agora é pelo WhatsApp, eu não preciso nem ficar no portão. Às
Às vezes tem gente que perde tempo no telefone o dia todinho. Louça está lá esperando para lavar. Casa está esperando para arrumar. Não faz a comida, o marido chega do serviço, quer comer, não tem comida pronta porque está lá. Fofoca, intriga, disse-me-disse, contenda, tudo pecado. Aí, você sabe o que eu acho engraçado? Aí eu só vivo dentro da minha casa, né? Só perco um tempo um pouquinho, às vezes, nas redes sociais. Mas aí passa o ladrão, passa o bandido, passa a prostituta, aponta lá, prostituta, ladrão. É errado tanto quanto é ele. Tira o argueiro do teu olho. Tira. Então é entender que essa palavra para a sua vida hoje, guarda ela, guarda como tesouro peculiar sobre a tua vida. Guarda ela para que você esteja no caminho que, irmãos? Estreito. E fala assim vou ler o 28 de novo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando virdes Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós, lançados fora, excluídos, e virão do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e assentar-se-ão à mesa do reino vão estar outro lugar daqueles que perderam. Ele fala que virão do Oriente, do Ocidente, do Sul, do Norte, e assentarão à mesa do quê? Irmãos, ele tira e coloca outro no lugar, ó. Assim. Sim ou não? E fala assim no 30, ó. E eis que derradeiros há que serão, e primeiros há que serão. O primeiro será, né? O último será o primeiro. Mas aí eu falo para você e para mim, qual é a decisão da sua vida? Qual é a decisão que você toma sobre a tua vida hoje? Qual o caminho que você escolhe para a tua vida? Aqui mostra que muitos escolheram na última hora o caminho estreito. Puderam entrar? Qual é a condução da tua vida? O que você, né? Qual é a sua decisão? A sua decisão é pautada para na hora, para na última hora, ou você toma uma decisão de caminho? Você já está caminhando. Você já está no caminho que te traz a vida. Então, quando a gente vai falar agora em João 10, vai lá, por favor. João 10. Será que nós estamos instruídos ou deixamos ser instruídos verdadeiramente pelo que o Senhor traz para cada um de nós, para que no dia certo, pelo decorrer da nossa vida, as decisões sejam pautadas naquilo a qual nos leva à salvação? João 10, 1 ao 5. E ele fala assim no 1, ó. Na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta do curral das ovelhas, vou ler de novo. Na verdade, digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e sal. Porque o caminho certo é o quê? A porta. Sim ou não? A porta. Não tem outro caminho. Quem segue outro caminho é denominado como ladrão e saltear. Não faz parte do reino de Deus. Não faz parte do rebanho do Senhor. E fala assim no 2, ó. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas.
a este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz do estranho. Quem aqui se considera a ovelha do Senhor? Seja a ovelha do Senhor até o final da tua jornada, irmãos. Seja a ovelha do Senhor até chegar o final dos seus dias aqui na terra. Porque tem a ovelha rebelde que sai do aprisco, faz a sua vontade, determina o seu caminho, e acha, você sabe o que é o pior de tudo? E acha que está sendo conduzido por Deus, porque não ouve mais a voz do teu, está no caminho do estranho, ouve a voz do estranho, é conduzida pelo estranho. E tem gente se perdendo no meio do teu caminho por isso. Deus vai permitir obter sucesso na vida. O mundo dele não vai se esmoronar em 1, 2, 3, 4 dias. Vou citar de novo. Ló, quando escolheu as Campinas, logo em seguida veio a destruição de Sodoma e Gomorra. Viveu muito, as filhas cresceram, sim ou não? Teve um grande império em riqueza, multiplicou muito a sua riqueza naquele lugar, sim ou não? Tinha uma vida naquele lugar, sim ou não? Mas chegou uma hora que falou assim: agora o tempo da tua paz, pela tua escolha, acabou. Por mais que Abraão intercedesse por Ló, Deus foi lá e tirou o corpo de Ló. Deus foi lá e tirou o corpo das 2 filhas de Ló. Se você está entendendo o que eu estou falando. Mas Abraão não conseguiu interceder pela alma de Ló. Parou para pensar isso? Às vezes ele pode salvar um porque você intercede da bala perdida. Ele intercede um que você está clamando e orando para sair de um leito de hospital. Mas clamar pela salvação, ninguém tem poder de clamar. Ela é individual, ela é escolha sobre a tua vida. Então é entender que muitas ovelhas saíram da vontade do Senhor, continuam um caminho largo, com fazendas, com bens, indo tudo maravilhosamente bem. Mas vai chegar o dia que Jesus, que Deus vai chamar. Vem? A porta vai estar aberta? A porta vai estar fechada. Porque Ele vai falar: eu não conheço. Então é um caminho de decisão. É um mês de decisão. Se você acha que ainda você não está na porta estreita, está entre a larga e a estreita, entenda uma coisa: para a sua vida ainda há tempo, porque hoje tem um tempo ainda a ser determinado. Você pode pedir perdão a Deus, você pode clamar a Deus, você pode mudar os seus conceitos, as suas escolhas, as suas decisões não vão ser mais suas. Você irá pedir orientação a Deus, sim ou não? Mas depois que você sai daqui, irmão, se você não tomar essa decisão, aí eu não posso te dizer se há tempo ou não, porque não há esse poder sobre as minhas mãos, somente diante de Deus. Então vem aqui no altar essa manhã, sai do seu lugar,
Ah, pastora, sempre você chama de antro. Não existe lugar melhor. Não existe lugar melhor do que o altar do Senhor. Logo em seguida iremos participar da Santa Ceia do Senhor. Mas fala com o Senhor, vem me visitar hoje aqui. Não, não é esse. Espera aí. O que dizer quando Ele vem? O que dizer quando Ele vem? Irmãos, o que você vai dizer quando Ele vier? O que dizer quando você se deparar com Deus diante das portas do Senhor? Ora ao Senhor nessa manhã. Pai, se eu estiver fugindo da porta estreita, se de alguma forma existe algo que me separa dela, Pai, tira de mim. Tira de mim, Pai. E que eu possa saber dizer, saber falar com o Senhor quando me deparar diante. Santo Espírito, fale para Ele. Venha aquecer os corações. Vem com tuas todo o seu poder. Vem manifestar os teus sinais. O que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindos, nós te desejamos outra vez aqui. Deseje e anseie a presença do Senhor, irmãos. Deseja do fundo da tua alma, do teu coração. Deseja chegar aos pés do Senhor, chegar à porta do Senhor e ela se abrir para você. E ela dizer, eu te conheço pelo teu nome. O teu nome está escrito no livro da vida. Você faz parte do meu rebanho, porque eu te denominei como filho. Nosso amigo Santo Espírito, Tu és nosso amigo. Esperamos pelo seu soprar hoje aqui, com teu óleo venha nos ungir e com fogo vem nos desejamos outra vez.
Nós te desejamos, Pai. Desejamos cada vez mais estar diante de Ti. Oh, que venhamos ser os Teus filhos. Faz de novo. Faz de novo. O Seu povo clama a Ti mais uma vez. De novo. Faz de novo. Volta o povo clama a Ti. De novo, faz de novo, o Teu povo clama a Ti mais uma vez. De novo, faz de novo, o Teu povo clama a Ti mais uma vez. De novo, faz de novo, o Seu povo clama a Ti. Faz de novo, o Teu povo clama a Ti. O que dizer, o que fazer quando Ele aqui, mais que ser bem-vindo, nós Te desejamos outra vez aqui. O que fazer quando Ele mais que ser bem-vindo, nós Te desejamos outra vez aqui. Pai, que venhamos sempre, Senhor, desejar a Tua presença santa, Pai. Que venhamos cada dia mais, Senhor, ansiar pela Tua presença, Senhor. Que possamos, Senhor, reconhecer o Senhor como nosso Deus. E que possamos entender, ó Pai, que nós estamos debaixo de grandes instruções que o Senhor tende a trazer sobre cada um de nós. Mas que possamos guardar sobre o nosso coração essas instruções, Pai. E que possamos ter os caminhos de decisões pautadas nessas instruções. Para que nós possamos entender, ó Pai, que somos as Tuas ovelhas. E queremos ouvir somente a Tua voz. E ser conduzida pelo nosso pastor. Pois assim nessa manhã entregamos, ó Pai, a nossa vida em Tuas mãos, Te dizendo: nos ajuda, nos conduza, nos mostra. E que venhamos jamais, ó Pai, sair dos Teus propósitos que o Senhor tem determinado sobre a nossa vida. Aplauda o nosso Rei. Glória a Deus, irmão. Senta um pouquinho. Iremos participar agora da Santa Ceia do Senhor, amém? Feche os seus olhos, reflita a sua vida, assim como a palavra diz, que o homem, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Então que você possa se autoexaminar. Ninguém tem o poder de dizer se você pode ou não participar da Santa Ceia. Ninguém. Somente você sabe se você está apto ou não participar da Santa Ceia. Mas se existe algo que você possa pedir perdão agora, faça isso agora. Peça perdão ao Senhor. Mas se você entende que tem que ir até o teu irmão, consertar alguma coisa, conserte antes. Porque ele fala que porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Então, as obreiras irão falar, aceite. Receba e vocês irão falar, aceite. Primeiro, sempre o pão.
depois o vinho, amém? Tá, que não vem ceiar. Feche os seus olhos. Oh, Pai. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, veio como peixe e pão, e Jesus que nos convida a cear vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Ó Pai, que venhamos, Senhor, nessa manhã, ser dignos de sentar à Tua mesa, Pai. Levante esse pão para o alto, ó Pai. Consagra, Senhor, com o Teu poder. Consagra que não venha ser mais um simples pão, Pai, mas que venha ser a Tua carne, Senhor, e que possamos fazer parte dela. Oh Pai, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Irmãos, faça em memória do nosso Cristo. Coma, mastigue, lembre o quanto Ele foi moído pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, o quanto Ele sofreu por mim e por você. Então coma do pão e faça parte da carne dele. Quem a fome suportou e a sede já passou, lá no céu irá cear em santa luz. Oh glória, Pai, que venhamos sempre lembrar e jamais esquecer, que venhamos o glorificar. Levante esse suco do uva para o alto. Oh Pai, semelhantemente, Pai, nós apresentamos diante do Senhor, ó Pai, esse suco de uva. Que não venha ser mais o suco de uva, Senhor, mas que venha ser o Teu sangue, que Ele venha nos trazer saúde, um novo, Senhor, um novo recomeço. Um novo recomeço, Senhor.
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes de mim. Beba, irmãos, beba do sangue de Cristo. Faça parte do sangue de Cristo. Oh, Pai, gloriado é o teu nome, Senhor. Que possamos receber a tua virtude, a tua saúde, Senhor, neste dia. Oh, glorifica o nome do Senhor. Glorifica o nome do Deus poderoso. Glorifica. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Oh, Senhor, que possamos anunciar ao Senhor e que possamos estar preparados, Pai. Preparado, Senhor, para a tua segunda vinda. Que possamos, Senhor, estar aqui, Senhor, a caminhar pela porta estreita. Mas essa porta nos levará, Senhor, à nossa salvação, Pai. A vida é eterna do teu lado. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Sem os peixes apanhar, mas Jesus o manda outra vez partir. Ao voltar à praia, então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que nos convida a ceia abrir. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Mesmo hoje, tu que podes saciar. Outro pão multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Oh, Pai, que possamos, Senhor, sempre nos lembrar do teu tamanho sacrifício. E que possamos tomar decisões certas sobre a nossa vida. Para que nós não venhamos sair do teu propósito, Pai. O teu propósito é salvar e não condenar. O teu propósito é dar vida e não trazer a morte. Mas que possamos tomar a decisão para seguir o caminho de vida. E que possamos, Senhor, entender que para servir e andar com o Senhor, tem que trazer sobre a nossa vida grandes caminhos de renúncia, para que nós não venhamos sair do teu propósito em nós. Pois assim nós nos entregamos em tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, igreja? Aplauda o nosso Rei. Senta um pouquinho, por favor. Amém? A gente fugiu um pouquinho do horário hoje, é porque infelizmente cheguei um pouco tarde. Mas lembrando você que está em casa, irmãos, nós temos culto ainda na parte da noite, às 19 horas. Tanto aqui no Parque Prazeres, quanto no Parque Guarulhos, na Avenida Beira Lago, amém? E lembrando aqui que nós estamos pedindo a você que está nos assistindo, para ser um dizimista, um ofertante dessa obra. E muitas das vezes você até pode estar em casa agora se perguntando, mas por que eu deveria fazer isso, irmãos? Que o Espírito Santo possa te tocar nessa hora e possa te conduzir a entender que essa obra é uma obra séria. Eu te aconselho, a tomar uma decisão e se ajoelhar e orar ao Senhor, para que Ele venha te mostrar que verdadeiramente a presença dEle está nesse lugar, amém? Então seja um dizimista. Está aí na tela do seu celular, da tua televisão, do teu notebook, o Pix da Igreja Universo, do Pai, Filho e Espírito Santo, amém? Deus abençoe, amém, Passa com o envelope do dia, por favor, o propósito.